Olá Natália, obrigada por te juntares a mim internauticamente zoomando para falarmos sobre o teu fim de semana cá no Porto. Obrigada por vires cá e podes contar o que é que vens partilhar connosco nesta matéria de ler o rosto, o corpo, a voz. Olá, Ana, obrigada também pelo convite. Então, este tema de ler o rosto, inserido dentro da disciplina do diagnóstico oriental, é um tema que eu gosto mesmo muito. Quando o Francisco estava entre nós, este tema era aberto ao público e chamava-se A Sua Cara Não Mente. Pronto, que era outra forma de identificar o diagnóstico. Houve um tempo onde o diagnóstico era feito através desta observação. Depois, os meios tecnológicos vieram substituir essas funções do ser humano e nem é tanto a função do ser humano, seria a função executada pelo ser humano nas áreas onde ela se inseria, não é? Portanto, que seria tudo que eram terapeutas. E claro que os meios tecnológicos conseguem detalhes, por exemplo, uma análise disto tudo sobre o sangue, não é? Pronto, e o diagnóstico não vai assim tão longe. No entanto, pode ser extremamente importante para detectar sinais que o corpo envia, mas que nós não conseguimos entender o que querem dizer. Portanto, ler o rosto é aprender a linguagem que nos fala o corpo através da compreensão desses sinais. E é importante, quer dizer, eu acho importante nós conhecermos a linguagem do nosso corpo, independentemente de sermos terapeutas ou não, porque quando nos vemos ao espelho podemos detectar algumas diferenças que, sabendo interpretá-las, pode nos ajudar a prevenir. Portanto, procurar logo ajuda junto dos profissionais. Podemos estar à frente do desenvolvimento mais profundo de alguma patologia. Porque se uma pessoa fizer uma ecografia de rotina e não acusar nada, e no ano seguinte tiver um cálculo ou uma pedra ou um quisto, onde é que isso estava no ano anterior? Pois, Pronto, ou seja, os meios detectam materialização das condições, não detectam a condição que pode criar determinada patologia. Pronto, e então o diagnóstico oriental é uma forma de olhar para o rosto e ler esses sinais, interpretando-os. E eu acho que, apesar de termos agora a tecnologia, as duas coisas podem estar incluídas. Esta linguagem só pode beneficiar qualquer pessoa, que é conhecer-se melhor e conhecer o que o seu corpo está a querer dizer. O então, corpo todo, não é? Rosto, mãos, pés, tudo, não é? O eu corpo não, fala. e o corpo é que fala. Então, pronto, só para sermos claros, não pressupõe um diagnóstico clínico Não, médico, é algo nem completamente substitui, claro. diferente, não substitui muito bem. E para quem não saiba, isto é um fim de semana que faz parte de um curso anual nível 2 de macrobiótica, mas, tal como disseste, ano passado se abriu ao público, então este ano resolvemos também identificar que era algo também interessante de o fazer, uma oportunidade de grande aprendizagem. Sim. E tu vais praticando utilizando estas ferramentas no teu dia a dia, no teu trabalho. Por isso é que também tens esta experiência para partilhar. Podes só nos contar um pouquinho sobre isso? Não é preciso identificar ninguém, mas. Ah, é que nós vamos interpretando os sinais
E com o treinamento disso, caso a pessoa goste e não queira utilizar só para ela ou para os seus familiares, se a pessoa se interessar pelo tema, é como um instrumento, cada vez vai afinando mais os acordes. E então, se a pessoa se interessar muito e praticar, é possível fazer a associação entre os sinais expressos pelo corpo e que reportam determinadas condições físicas com a personalidade. E, portanto, isto ajuda-nos também a compreender as pessoas que temos e ajuda-nos a lidar melhor com elas. Pronto, mas isso aí já é um treino mais longo. Olha, mas abrindo aqui o leque, porque eu acho que este tema é um tema tão, tão apaixonante e ainda bem que estás a abrir ao público, porque conhecermos parece ser o principal da nossa vida. E isto ajuda a pessoa a conhecer-se fisicamente o seu estado e também compreender determinadas emoções, o que é que provocam a esse estado físico e que alterações é que podem trazer e como aprender a gerir. No outro dia eu ia ter uma aula de Pilates e estava uma senhora e a senhora começou a falar com outra, pelo que eu percebi não se conheciam. E eu olhei para a senhora porque o diagnóstico depois vai exigir que nós saibamos também descontrair, porque depois nós nunca mais conseguimos olhar para as pessoas totalmente da mesma maneira. E eu estava a olhar para a senhora e o que é que acontece? E agora tenho que, como se diz em inglês, spoiler, não é um spoiler, que é para dizer já que um dos, uma das partes do rosto onde nós podemos perceber como é que está o coração é na ponta do nariz. E eu estava a olhar para a senhora e ela tinha, a partir da cana do nariz, ela tinha tudo castanho, mas mesmo castanho. E o rosto era branco, portanto era só aquela parte que estava castanha. E eu pensei, oh meu Deus, esta senhora não está nada bem do coração. E ela começou a falar com a outra senhora e depois estão a observar uma aula de body pump, que é uma coisa assim muito ativa, e ela diz, aquilo eu não posso fazer porque eu tenho uma válvula no coração. E eu pensei, é que é assim, eu estava a ver, a observá-la, estava a observá-la no seu todo e a vê-la falar, discretamente, claro, mas depois ela própria foi como se sentisse o meu pensamento e respondeu naquela conversa, interagiu, dizendo: Olha, é verdade, você está a olhar para mim, para o meu nariz, não tenho bem o coração, não. Pronto. E Um, é fabuloso, é porque fabuloso funciona este mesmo. autoconhecimento. Obrigada por essa, enfim, descrição tão caricata. Não propomos andarmos a saltar pela rua a incomodar toda a gente a falar sobre estas coisas, mas a verdade é que lemos o mundo de maneira muito diferente com este tipo de prática e de ferramenta. Por isso, diz E isso. podemos depois ajustar a nossa alimentação àquilo que estamos a identificar. Vamos aprendendo a desvendar aquilo que está no interior, compreendendo as mensagens que daí vêm. E depois vemos menos novelas, porque estamos mais ocupados com a vida real, a nossa, a dos nossos familiares, a dos nossos amigos. E depois, quem sabe o que é que vem daqui? Porque para uma pessoa pode ser só isto, para outra pode querer aprofundar muito mais e pode descobrir um caminho através deste autoconhecimento. Isto pode ramificar para muitas direções. Agora, é uma pena que se tenha perdido esta arte. Ela não se perdeu porque vamos falar sobre ela, porque ela ainda está muito presente e os terapeutas de medicina oriental utilizam, mesmo que não denunciam o que estão a fazer, utilizam sempre este conhecimento. Mas é uma pena que ele não esteja mais divulgado, porque eu acho que poderia ser um grande auxiliar na prevenção, essencialmente. Obrigada. Isso é de facto uma situação muito verdade. Recordo-me, isto é só minha pequena experiência,
de estar com uma pessoa amiga um amigo de um amigo, e era tão. Nós vemos aqui os rins, nesta zona, não é? Dos olhos, né? Pelas Sim, olheiras. E havia uma característica daquela pessoa que eu nunca tinha visto daquela forma. Então, muito carregado, muito cinzento, muito escuro, e tinha. Enfim, tinha uma olheiras. qualidade de textura, já foi há bastantes anos. No entanto, perguntei se era ok eu dizer-lhe alguma coisa que eu achava que era importante, tinha a ver com a saúde, etc. E recomendei que ele fizesse análises. É mesmo muito urgente fazer as análises, principalmente à tua função renal. Que estranho, realmente. Não andas cansado? Ando. Fez, e só soube, depois nunca mais me lembrei disto. Muitos meses depois reencontrei essa minha amiga pessoal, que era tal intermediária, que me disse que fez um transplante e de facto estava muito doente e que foi o rim da mãe que o salvou. Claro que não fui eu que, não é? Só foi ele, e foi uma coisa que marcou bastante, porque foi bastante pom. Realmente Sim. temos É esta isso que eu estava a dizer, oportunidade. na prevenção, não é? É para Sim, atuar na prevenção. sim. Compreender estes sinais é sem dúvida, eu acho que é uma grande oportunidade do nosso autoconhecimento e da ajuda que podemos dar àqueles que quiserem receber, claro. E é tão simples de aprender, não é? A medicina já exige outro conhecimento e outra disponibilidade, mas o diagnóstico é tão simples de aprender que qualquer pessoa, ainda que não esteja dentro da área da macrobiótica, consegue absorver e integrar, porque é mesmo muito simples e é claro, é fluido. Nós percebemos a ligação, por exemplo, a ponta do nariz representar o coração, nós podemos explicar de alguma forma porque é que é assim. Depois também é interessante porque geralmente pessoas que têm questões no coração, geralmente, não é? Temos que pôr sempre parênteses porque há sempre exceções, mas geralmente são pessoas que falam abertamente sobre a sua patologia. Nós não vemos isso com outras patologias. É muito fácil a pessoa falar, e ela estava ali, ela poderia dizer simplesmente eu tenho questões cardíacas, mas ela descreveu que tinha uma válvula no coração e depois explicou que até ouvia a válvula e que às vezes de noite tinha impressão, explicou logo vários detalhes, porque estava de coração aberto, não é? Então também nos ajuda a fazer a ponte entre o que o órgão representa, a forma como ele vai falar connosco, os sinais que ele dá e o tipo de personalidade que se desenvolve à volta disso, a forma como a pessoa vai expressar-se, até mesmo para nós percebermos, apanharmos quando estamos a fazer uma determinada coisa, estou a fazer isto desta maneira, não é usual, provavelmente isto está aqui a querer dizer alguma coisa. E pronto, eu acho que isso é realmente algo muito valioso. Então, Por muito isso estou bem. contente com o convite. Então, muito bem, fica aqui o convite. Mais informações, formações na página web azuki.pt, azuki.pt, e obrigada por nos ouvirem, e se tiverem, pronto, questões também podem encontrar a Natália através da sua página Temperos da Alma, no Facebook e também no Instagram. Pronto, é isso. Obrigada, Natália, e até já. Venham ler o rosto, porque não podemos viver analfabetos. Um beijinho, Ana. Obrigada. Obrigada.